Olá, oitavo ano. Vamos para nossa aula online hoje. Saudades de vocês, saudades das bagunças. Espero em breve a gente voltar logo a ter as aulas pra gente matar essa saudade, tá? Então, hoje eu vou dar continuidade no que a gente parou da última aula, tá? Eu terminei toda a unidade 1, hoje eu vou iniciar a unidade 2, que fala sobre dinâmica da população mundial. Eu fiz um resuminho aí, mas se vocês forem acompanhar pela página, ela começa a partir da página 38 do livro, para ser mais exato, na página 40. Tá? Vou falar sobre o número da população mundial. Então, galera, o que eu quero? Vou mandar isso para vocês, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou explicar hoje, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, mas se tiver, pode falar comigo pelo aplicativo ou pelo WhatsApp, tá? Mas por favor, não me liga tarde não, hein? Então vamos lá. A população mundial, a gente pode dizer, né, que consiste pelo número total de habitantes do mundo, no mundo inteiro. Então, para vocês terem noção, ali tem os dados de 2013, que a população passou dos 7 bilhões de habitantes, tá? Mas em 2018, eu posso afirmar para vocês que a gente já passou dos 7,6 bilhões de habitantes. E esse ritmo, ele tem apresentado uma redução a cada ano, principalmente nos países mais ricos, tá? Segundo estimativas da ONU, a ONU que passa essas informações. Diz a ONU que até chegar a 2050 a gente possa chegar um pouco mais de 9 bilhões de habitantes, né? Isso representa um 0,33 ao ano. Isso vai dar uma taxa de 2% ao normal, tá? A distribuição no mundo da população, ela ocorre de uma forma desigual, beleza? Então o que eu quero que vocês saibam? Quais são os continentes que têm e o número dessas populações, tá? Vamos lá. Para vocês observarem, não sei se vocês estão olhando bem aí, vocês vão ver que a Ásia é o país que tem a maior é o continente que tem a maior população mundial. Eles passam de 4 bilhões de habitantes. Mais abaixo eu vou falar sobre os 10 países mais populosos do mundo. Mas eu quero que vocês saibam essa ordem aí, ó. Primeiro país, continente mais populoso do mundo é a Ásia. Seguida por quem? A gente pode dizer que é a África. Depois a gente vem a América, Europa e por último a Oceania, tá? Então, onde tem a maior concentração populacional hoje, né, é a Ásia. A gente dá um destaque aí para a China e para a Índia, né? Aqui eu botei para vocês um esquema dos continentes. E essa parte aqui é que representa a Ásia, que tem a maior porcentagem. Aí depois vem em seguida pela África, depois vem a parte de qual continente? Aqui é a parte da gente do continente de toda a parte da América. Aqui outras partes e assim sucessivamente, beleza? Então, o que acontece? A maior concentração populacional, 65% da população mundial, ela está localizada no continente africano. Como eu já disse para vocês, a segunda mais populosa é a África, que esses dados eu acho que já até aumentaram, tá? O segundo mais populoso, que tem mais de 53 países, se não me engano são 54. A sua população, ela da parte da África, ela não é maior por conta da expectativa de vida desse continente, que é muito baixa, né? E aí a gente já estudou, não, a gente vai estudar esse ano com vocês, eu vou falar muito sobre a África. Então a gente vai falar sobre a qualidade de vida de lá. É muito ruim, por isso a expectativa de vida acaba sendo baixa, tá? Mas deveria ser um número bem maior. A ONU fala que daqui até 2050, mais de 21% da população mundial vai estar concentrada nessa região aí, nesse continente. A Europa já representou 21%, tá? Só que hoje ela só representa um pouco mais de 10%. Ela vem diminuindo a cada ano. Isso aí vai ser um assunto que eu vou falar numa aula para vocês. Tem países que têm um crescimento negativo, ou seja, a gente fala que é um crescimento natural, né? Tá morrendo mais pessoas do que nascendo. A América, que tem um crescimento de 1% ao ano, ele tem a sua taxa que tem um maior crescimento e isso acaba sendo mais considerável, né? Os Estados Unidos e o Canadá, que tem o maior crescimento populacional, são os dois países mais ricos aqui do nosso continente.
Então, quando a gente fala sobre a população, a gente vai falar sobre os 10 países mais populosos do mundo. Eu quero que vocês saibam isso, beleza? Então vamos lá, o continente asiático, né? Ele, por possuir 3 dos 4 mais populosos do planeta, ele está aí nesse ranking aqui, ó. A China é o país que já ultrapassou esses dados aqui, ele está um pouquinho, se eu não me engano, de 2017 ou 2018. Ele tem, dizendo que é o maior país em população no mundo, seguido pela Índia, que dizem alguns especialistas que vai ultrapassar, depois vem os Estados Unidos. Mas olha a discrepância de população entre Estados Unidos e Índia. Aqui é a partir de 1 bilhão, 1 bilhão e 300. Aqui acaba sendo, a partir do terceiro, são tudo abaixo de 328 milhões de habitantes. Seguido pela Indonésia e o Brasil, como vocês já sabem, é o quinto maior, Paquistão, Nigéria, Bangladesh o oitavo, Rússia e o México, que antes não era o México, era o Japão. O México deu uma rasteira aí no Japão. Se vocês observarem bem aí, a gente vai saber que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 países que fazem parte da Ásia. Dos 10 países mais populosos do mundo, 6 países estão no continente asiático, tá? De acordo com as pesquisas demográficas, estima-se, né, que nesse início do século XXI a Terra vai receber mais de 80 milhões de habitantes a cada ano, tá? Sendo que a maioria vai viver na Ásia. Brincando com vocês, eu não sei se vai viver muito não, né? Depois dessa crise aí toda aí que a gente está tendo, dessa gripe, talvez possa diminuir. Brincadeira, tá? A América Latina, principalmente na África, a maioria, perdão, o que vai desses 80 milhões aí, onde vai ocorrer esse maior crescimento? Na Ásia, na América Latina e também na África, tá? Esses continentes vão ter o maior crescimento demográfico do mundo. É o que destaca por conta da sua condição social, né? A economia ajuda muito. Os países ricos, a tendência não está tão elevada, tá? É de 0,2 ao ano, ou seja, os países europeus principalmente, né? No entanto, eles têm aumentado a sua expectativa de vida de uma forma bem considerável, beleza? Por quê? As pessoas estão dando prioridade ao seu desenvolvimento tecnológico, né? A medicina está ajudando muito com cuidado de saúde, saneamento básico, está fazendo com que a população cresça, né? Viva mais e acaba morrendo menos pessoas. Perdão. Vamos lá. Outro ponto que eu vou passar para vocês, os grupos de países segundo grau de desenvolvimento, tá? Sobre a população mundial. Esse crescimento aí que a gente acaba dizendo é o que? Entre 1950, vocês podem observar aqui, até 2100, como vai ser a probabilidade de crescimento da população mundial. Como eu já falei para vocês, em 2100 a população pode chegar a 11,2 bilhões de habitantes. Tá? De 2,5, que foi em 1950, quando eles começaram a fazer esse comparativo, até 2100 a gente vai chegar a 11 bilhões de habitantes, vai ultrapassar essa média. Se vocês olharem, onde que cresce mais, né? Os países ricos, os desenvolvidos, eles têm uma divisão menor em relação aos que são os menos desenvolvidos, que são essa parte mais lilás, tá? E muito menos os mais pobres, eles vão chegar de 195 milhões até 1 bilhão em 2017, em 2100 ele vai chegar a 3,2 bilhões de habitantes. Beleza? Aí entra esse assunto aí sobre a transição demográfica, tá? Ou seja, lembra que eu falei para vocês que a taxa de natalidade em alguns países aumenta e a de mortalidade diminui? É justamente isso aí, A gente fala que é uma chamada transição demográfica, né? Por quê? Antes a taxa de natalidade era muito grande, a taxa de mortalidade também era elevada. O crescimento vegetativo é a diferença entre esses dois. Então ele oscilou bastante nessas fases. E aí a gente fala que essas fases, elas são divididas em 4 partes: de pré-transição, aceleração demográfica, desaceleração demográfica e a estabilização da população, que é o último meio, que é mais voltado para os países hoje, principalmente os países mais ricos, tá? Tá tendo uma estabilização, né? Se vocês olharem esse gráfico, ele oscila muito, né? Nessa sua divisão aí. Vamos lá, o segundo, essa transição demográfica, ela acaba sendo uma premissa social elaborada por um estadunidense, né, que na primeira metade do século XX, ele acaba refutando, né, os inúmeros dados
da teoria da população. E aí ele vê que o crescimento demográfico ocorria num ritmo mais exponencial. Essa concepção de transição demográfica, a gente pode dizer, existe uma tendência em que a população de diferentes lugares cresce conforme os seus ciclos de intensificação, né, e tendo as suas, por várias razões. Lembrando, quanto mais pobre, vive menos. Tá? Mas eles acabam tendo muito mais filhos, mas a expectativa de vida acaba sendo baixa. Quanto mais rico, a expectativa de vida é mais elevada, porém, né, as pessoas estão tendo menos filhos. Tá? Essas 4 fases aí, ó, que eu mostrei para vocês. A distribuição da população por idade, a gente tem esse gráfico aqui, ó, para vocês terem uma noção, né? Entre 0 e 14 anos é 22%, voltado 22,79% que a gente tem na população mundial, homens e mulheres, quase o mesmo número, 15 a 24 anos e acima de 65 anos, 8% da população. A gente tem mais mulheres acima de 65 anos. Eu acho que eu já falei isso para vocês em sala de aula quando eu falei de pirâmide etária, tá? Aí quando a gente olha essa pirâmide etária aí, ó, esse exemplo do Brasil, pirâmide etária do Brasil em 2017, ou seja, a gente via que tem um grande número de jovens, tá? A população, a probabilidade de 2050, que acaba os jovens menor, a fase de adultos, que a gente pode dizer, ela acaba sobressaindo, que é essa fase aqui, ó, que eu estou dizendo para vocês, passam a ser aqui, e aí, quando a gente chegar a 2100, a gente vai ter um número grande de idosos, e a gente continua diminuindo essa questão aqui. Então, a tendência é vocês terem menos filhos, né, e a gente vivendo mais, que eu já citei lá em cima como que é, por conta das condições sanitárias e a medicina que vem avançando cada vez mais, tá? Esse aí, ó, a explicação. Sobre o envelhecimento da população, eu falei pra vocês, né? O número ele acabou triplicando de 2000, né? Somado a 606 milhões de pessoas, a taxa de fecundidade vem sofrendo uma redução. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais e estão tendo menos filhos. Por isso, o envelhecimento da população é muito grande. Por exemplo, o Japão é o país pelo qual a população vive mais, né? Porque eles têm uma preocupação enorme, né, com a sua saúde. Os Estados Unidos acontece ao contrário, mas a população de lá está tendo menos filhos também. Tá? É um fenômeno global esse envelhecimento da população. Vários países já apresentaram taxas de crescimento baixo, tá? E não tendo uma população grande, o número de idosos acaba crescendo, porque a gente está vivendo mais. Aí tem um outro gráfico mostrando, né, a população absoluta de idosos, de 60 ou mais de 65 anos e 80 a mais. Olha aqui, ó. A gente começou entre 1950, ó, o azul é população de 60 anos, beleza? O de vermelho acima de 65 e aqui, por último, o preto acima de 80 anos. Todos estão crescendo com essa estimativa. A gente pode chegar aos nossos dados aqui, ó, entre 2020, a gente está nessa proeza aqui, mas que as pessoas estão vivendo mais, tá? Outro assunto que eu quero falar para vocês é sobre a população mundial. A gente vive num país urbano ou a gente vive num país rural, né? Até a gente formatou aqui, vou jogar para cá. A resposta é que a gente já vive num país urbano, tá? Segundo a ONU, como eu peguei esses dados aí, essas informações, a gente vive num país urbano, tá? E o mundo também já está sendo um mundo urbano. Mais da metade da população do mundo vive em áreas urbanas, diz a ONU. São quase 38 milhões de pessoas. Os lugares que têm o maior número urbano é Tóquio, tá? Como cidade mais populosa. E a gente também vê São Paulo. São Paulo é o quinto. Eu peguei essa imagem que eu achei bem legal. Ela mostra para vocês justamente o número da população urbana. Por exemplo, a China. A China a gente viu que tem uma população enorme, mas 42% da população chinesa está vivendo no meio urbano ainda, né? E vem assim, ocorrendo gradativamente esse crescimento. Mas vamos aqui, para a gente chegar na América. O Brasil, 85% vive, nos Estados Unidos, mais de 81%, tá? O México também, ó, chega a 77% da população vivendo nas cidades. Beleza? Ó, a gente dá uma olhada aqui na Europa, a gente acaba vendo também, ó, países que chegam a 90%. Aqui, na América do Sul, a gente pode destacar o Brasil, como eu já citei para vocês, a Argentina, que é 90% da população que vive, né? E aqui a gente vê na África. A África já é um pouco menor, 28% na África do Sul, a Nigéria chega a 50%, está crescendo muito. E aqui, ó, na Ásia, a Indonésia é 50% da população, o Japão 66% da população. Então, esse é o número total da população
que vive nas cidades. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida é só falar comigo e isso aí eu vou lançar no aplicativo, tá? Até a próxima aula e estudem! Tô com saudade de vocês, hein?